Boa tarde, gente. Depois dessa abertura da Suzane, queria, enfim, iniciar dizendo que é um prazer muito grande, uma alegria estar aqui e uma responsabilidade, me dá uma dorzinha de barriga. Eu faço parte do coletivo Nós Mulheres da Periferia. Nós somos um coletivo de comunicadoras que tem um portal de notícias sobre gênero, classe e raça. E quando a gente recebeu esse convite, só para vocês, para contextualizar aqui um pouquinho, a gente olhou os nomes, né, da Adriana e da Melinha, e a gente pensou, rapaz, é para a gente mesmo? Será que a gente dá conta de mediar essa mesa? Que responsabilidade! A gente ficou nessa angústia de será que a gente aceitava? Mas eu acho muito bonito que a gente possa estar aqui dividindo o espaço com essas mulheres que têm tanto a nos ensinar. E a responsabilidade, eu acho, de estar aqui é grande no sentido de que sou uma mulher jovem da periferia e, como as outras mulheres do coletivo, a ideia do feminismo demorou muito para chegar para a gente. Quando a gente construiu o coletivo, a gente nem se via e nem entendia que a gente podia fazer parte desse movimento e que a gente, na verdade, já fazia parte desse movimento. Então, por isso, eu queria abrir essa mesa lendo o manifesto do nosso grupo, que a gente escreveu há 4 anos atrás, quando a gente nem se via como feminista, para a gente tentar fazer essa ligação entre mulheres jovens, majoritariamente negras, que estão na periferia, tentando pensar gênero ainda de uma maneira muito, enfim, inicial ali, e hoje a gente está aqui nessa mesa dividindo o espaço com essas mulheres. Então, eu vou ler o manifesto, é curtinho, mas para vocês conhecerem, tá? Somos maioria, somos minoria, pobres, pretas, brancas periféricas, migrante nordestina, baianinha, quilombola, indígena. Somos aquela que, depois de 8 horas de trabalho e 4 no transporte público, dá um passo mais para trás, colega, ainda passa a roupa e nina o bebê. Mas, mesmo assim, arruma tempo para o lazer, a novela, a música, a dança, o livro, a anestesia, faz sonhar, faz esquecer. Somos quem tira a toalha molhada de cima da cama e leva os copos para a cozinha. A janta está pronta? Somos as mães que trabalham para as filhas estudarem. Somos as filhas que se formam na universidade para as mães voltarem para a escola. Somos operárias, empreendedoras, manicures, jornalistas, costureiras, motoristas, advogadas. Somos esposas, mães, irmãs, primas, tias, comadres, vizinhas. Somos a menina que não pode brincar de bolinha de gude, nem de carrinho de rolimã. Somos a irmã que cuida dos irmãos mais novos até a mãe voltar do serviço e que lava a louça do almoço enquanto o irmão vai jogar bola. Somos a novinha insegura que esconde que ainda tem vontade de pular a amarelinha e se produz para impressionar no baile. E lá desce até o chão. Somos aquela que quando o cara pede, faz tudo o que ele quer. Piriguete, piranha, vaca, vadia, vagabunda, puta. Somos quem não pode andar sem acompanhante na rua à noite. Somos proibidas de frequentar os bares e botecos. Somos aquela que não pode ter amizade com alguém de outro sexo. Somos quem é criticada por não ter marido. Somos apontadas na rua ao buscar camisinha no posto. Somos culpabilizadas por filhos indesejados. Quem garante que esse filho é meu? Somos mães solo que registram os nomes dos filhos de pais desconhecidos. Somos as mãezinhas que gritam nos corredores da maternidade. Na hora de fazer, não gritou. Somos avós que criam os frutos da gravidez na adolescência. Somos aquelas que amam os filhos da patroa. Somos quem dá conta do recado quando nossos parceiros faltam, as que seguram as pontas quando são presos. Somos
Somos quem chora quando nossos filhos são mortos por serem suspeitos. Somos mães de maio, de junho, de setembro. Somos quem vai ao posto atrás de remédio para agendar consulta para daqui 5 meses. Somos quem cria os abaixo-assinados para pedir creche. Somos quem trabalha em mutirão carregando bloco e fazendo marmita. Somos quem denuncia que a vizinha apanha do marido. Somos amor, perdão, paciência, doçura, fortaleza. Somos esperança. Somos nós, mulheres da periferia. E agora sim, para as nossas convidadas começarem a falar, a gente vai começar pela Adriana, depois a Melinha, mas eu já vou apresentá-las para depois a conversa ficar mais fluida. A Adriana Piscitelli é professora do Departamento de Antropologia Social e do doutorado em Ciências Sociais da Universidade Estadual de Campinas. Integrou o grupo fundador do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU, do qual é pesquisadora. Tem atuado principalmente nos seguintes temas: gênero, memória, parentesco, sexualidade, turismo sexual, prostituição, migrações, tráfico internacional de pessoas, teoria feminista e teoria antropológica. A Melinha Teles, fundadora da União de Mulheres de São Paulo, integrante da coordenação do projeto Promotoras Legais Populares, compõe a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, escritoras dos livros Breve História do Feminismo no Brasil e O que são os Direitos Humanos das Mulheres, e co-organizadora do livro Porque a Creche é uma Luta das Mulheres. Então, vamos começar aqui pela fala da Adriana e depois a Amelinha. Obrigada. Bom, boa tarde para todos, todas. Eu vou começar agradecendo às organizadoras deste encontro internacional, nós, entre tantas outras, pelo convite para estar aqui hoje. É um prazer para mim compartilhar essa mesa com a Melinha, uma mulher que admiro profundamente, admiro sua trajetória política e também sua trajetória intelectual. E contente por ter a oportunidade de conversar hoje aqui com vocês. Eu aceitei este convite meses atrás. E quando ele foi formulado, eu não imaginei que a proposta de discutir aspectos da genealogia, dos percursos, dos movimentos feministas, para compreender espaços de organização, estratégias e teorias do conhecimento, não imaginava que seria relevante falar sobre isso hoje, tão relevante como é, neste momento, neste contexto político. Então, eu vou iniciar minha apresentação comentando muito sinteticamente como vejo esse contexto. E depois eu vou falar sobre 2 momentos específicos da história dos movimentos feministas em diferentes países. E vou acabar voltando para o momento atual. Bom, eu tive o prazer de acompanhar nos últimos anos esse novo florescimento dos feminismos no Brasil, impulsionado sobretudo pelos feminismos jovens, assim chamados jovens, pelos feminismos negros. E também tive o prazer de ver seus efeitos na universidade. Na última disciplina que dei o ano passado com 2 jovens colegas, uma das quais está aqui sentada, vi quadruplicar o número de alunos que estavam participando da disciplina, sendo desta vez não apenas jovens mulheres, mas também homens. E vendo pela primeira vez na Unicamp, num desses cursos, em torno de 1/3 dos alunos serem pessoas negras. E coincidindo com esse florescimento, agora enfrentamos este momento difícil, no qual algumas das ferramentas analíticas mais férteis dos feminismos estão sob ataque.
e estão sendo reelaboradas como algo negativo. Me refiro ao conceito de gênero, que em sua interseção com outras categorias de diferenciação, como raça, classe social, etnicidade, sexualidade, tem se tornado, ao longo do tempo, numa ferramenta fundamental no combate às desigualdades. E vimos como os efeitos dessa disputa se materializam de maneira extremamente violenta. Umas semanas atrás, em função de uma apresentação em outro lugar, na qual eu tinha que falar sobre o estado da arte e dos estudos de gênero no Brasil, eu prestei atenção às denúncias relativas ao recente período eleitoral que estão registradas na página web mapadaviolencia.org. E me impressionou ver como entre ataques a negros, a nordestinos, a pessoas LGBTI, uma significativa parte das denúncias do site era de mulheres. Mulheres que sofreram agressões verbais e agressões físicas. Os relatos mostravam que o ódio político se expressava numa linguagem de gênero e frequentemente em termos antifeministas. Se a gente olha para as denúncias, vê expressões como você merece morrer também, está pedindo para levar uma surra, merece ser estuprada, e elas aparecem acompanhadas por termos como piranha, aborteira, puta, vaca, burra, vagabunda, feminista, nojenta. Só que a eclosão desse antifeminismo é continuação de um movimento que começou alguns anos antes e que foi analisado de maneira muito competente por colegas. Os estudos de Yara Bellelli, por exemplo, também do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU, sobre crimes cibernéticos no Brasil, mostra como, durante a década de 2000, os crimes estavam, sobretudo, relacionados à pornografia e à violência sexual envolvendo crianças. Mas, a partir de 2015, esses crimes passam a ser vinculados a discursos de ódio relacionados com o racismo, com a violência contra as mulheres e com o ódio às feministas. As análises, como as da Yara Bellelli e também da Richard Miskolci, oferecem recursos para compreender os recentes ataques voltados para as mulheres feministas e LGBTI. Richard Miskolci considera como movimento contra os materiais de educação a ser distribuídos nas escolas para confrontar a discriminação e violência contra pessoas não heterossexuais, foi sendo disseminado nos termos de oposição à, entre aspas, ideologia de gênero, tida como uma ameaça à família e a seu papel social, e alimentando a articulação política em torno do medo de alterações na ordem das relações entre homens e mulheres e da extensão de direitos aos homossexuais. Isto em movimentos nos quais as discussões macropolíticas parecem ser substituídas por um discurso que sugere que a causa dos problemas sociais, que a origem dos problemas sociais são mudanças de comportamento que têm que ser combatidas. Bom, eu acho que a proposta de pensar em aspectos da genealogia e do percurso dos movimentos feministas é apropriado para pensar esse contexto atual, porque isso é fértil em termos de nos dar ferramentas para situar em perspectiva esse contexto. Anos atrás, uma feminista dos Estados Unidos, que talvez seja familiar para vocês, Gayle Rubin, em um texto que se tornou um clássico, chamado Pensando sobre Sexo, discutia como era importante pensar no sexo como político, como algo com muito peso simbólico e como algo que era implementada por conflitos de interesses e em manobras políticas
em determinados períodos históricos. Esses períodos em que as disputas sobre a sexualidade são mais acirradas e mais abertamente politizadas. E se consideramos que a sexualidade está intimamente relacionada com noções sobre masculinidade e feminilidade, em sua imbricação com outras categorias de diferenciação, podemos pensar que nesses períodos históricos, gênero é igualmente central. E pensando nisso, eu escolhi 2 momentos na história dos feminismos em diferentes países, que é o tema sobre o qual me pediram que falasse. E aqui eu tenho que fazer uma observação e tenho que fazer um parênteses. Se pensamos em feminismos em termos, digamos, amplos, como os ativismos que propõem aumentar o poder das mulheres e que dão resposta política a conflitos de gênero, e se olhamos para esses ativismos em uma perspectiva decolonial, isto é, em uma leitura ancorada no esforço para repensar os feminismos a partir de processos de descolonização, em um olhar que abre possibilidades para considerar as práticas feministas nos mais diversos locais e espaços sociais de ação, incluindo práticas que não têm sido reconhecidas como feministas por correntes de pensamento feminista, principalmente por uma certa dificuldade em prestar atenção às vozes das mulheres subalternizadas. Se pensamos em tudo isto, vamos ter histórias dos feminismos que se afastam das leituras clássicas, que situam suas origens em países europeus ou em países do norte global, como os Estados Unidos. O que fizeram de bonito as feministas decoloniais foi desafiar os discursos hegemônicos que alimentaram a maneira de escrever a história, incluindo aqui as escritas dos feminismos eurocentrados, e propõem produzir deslocamentos políticos e deslocamentos epistêmicos, articulando análises e olhares que problematizam as narrativas convencionais. Por quê? Porque pensam que essas narrativas convencionais apagaram as vozes das mulheres e muitas vezes ignoraram as diferenças entre mulheres. Isto é algo que não se resolve pluralizando os feminismos, isto é, falando de feminismos no plural. Isto não é suficiente para dar conta das histórias discrepantes de diferentes movimentos de mulheres que emergem em contextos políticos variados. Essas feministas procuraram construir uma memória que documentasse essas vozes, assim como práticas e processos de ação políticas ignorados. A ideia é que, fazendo isso, além de dar visibilidade a essas vozes, se desafiam os discursos hegemônicos, porque o que se desafia são as teorias de conhecimento desses discursos, ou seja, os temas considerados importantes para a produção de conhecimento, os modelos utilizados nesse conhecimento e as formas de validar esse conhecimento. E no caso do Brasil, um trabalho fantástico que faz isso e que é anterior à disseminação no país das teorias decoloniais é precisamente o trabalho de Amelinha Teles no livro fantástico que ela escreveu, do qual eu sou uma fã e ela sabe disso. Porque o que a Amelinha faz é reconstruir a história do Brasil, prestando atenção à luta das mulheres, considerando relações entre brancos, índios e escravos negros. E essa história crítica fantástica que ela faz mostra o esforço para pensar nas raízes do movimento feminista brasileiro, que ela localiza nas lutas anteriormente travadas, sim, por algumas mulheres intelectualizadas, mas também
por mulheres de origens populares, por mulheres negras, mulheres quilombolas e por mulheres trabalhadoras. Então, destacando a relevância dessas abordagens decoloniais e a importância desse trabalho, e já estou entrando na segunda parte da minha apresentação, parece incongruente que eu sugira prestar atenção a dois momentos importantes da história dos feminismos em países que hoje consideramos como integrantes daquilo que, a falta de um nome melhor, chamamos de norte global. Eu os escolhi não porque pense que eles são centrais na história dos feminismos, mas porque acho que são momentos úteis para pôr em perspectiva o que hoje estamos vivendo no Brasil. O primeiro desses momentos remete ao movimento sufragista no Reino Unido, entre as décadas de 1880 e de 1920. E eu escolhi esse momento porque ele nos mostra como a luta contra aspectos da desigualdade nas relações entre homens e mulheres foi considerado altamente perigoso e alvo de intensa repressão em outros momentos. As feministas, nesse momento, e não apenas nesse país, lutaram por criar uma identidade política para as mulheres e reivindicando questões legais, lutando principalmente pela emancipação através do voto, embora lutassem também por outras reivindicações. E se a gente segue a análise da historiadora Sheila Robotham, voltando os olhos para a Inglaterra no século XIX, o que vemos é que, no marco das transformações sociais e das reações vinculadas à intensificação da industrialização, foram surgindo questões que se tornaram depois relevantes para as feministas, como, por exemplo, o controle da natalidade, vinculado à ideia de controlar a pobreza entre as classes trabalhadoras. E entre os pensadores radicais havia uma minoria que questionava a posição social e também sexual das mulheres. Na segunda metade do século XIX, quando o feminismo começou a se organizar, e ainda seguindo essa historiadora, ele estaria permeado por ambiguidades. As feministas eram, não exclusivamente, mas sobretudo, mulheres de classe média, que protestavam contra a ideia de serem propriedade dos homens, o que não significava necessariamente uma rejeição à propriedade privada, ao capital ou ao sistema de trabalho assalariado. E muitas mulheres de classe média se voltaram para os pobres, envolvendo-se em trabalhos de caridade, se voltaram para o resgate das prostitutas, que nas descrições do período inundavam as ruas de Londres. Uma lei para prevenir doenças contagiosas a partir de 1869 fazia que qualquer mulher tida como prostituta fosse detida para ser examinada e, caso tivesse alguma doença venérea, fosse encarcerada em um hospital por vários meses, enquanto os homens não eram obrigados a serem examinados nem a tratar-se. O movimento abolicionista da prostituição se iniciou como resposta a essa lei. Não era diretamente contra a prostituição, mas contra a lei que reprimia esses exames nas mulheres consideradas prostitutas. Essa campanha insistia em uma moral única para homens e mulheres e foi um tema persistente na propaganda feminista. Mas o movimento feminista teria se organizado de fato em torno da luta pelo voto na década de 1880. A ideia era que, se as mulheres pudessem votar, poderiam alterar as leis feitas pelos homens. E os conservadores que se opunham ao voto estabeleciam relações entre os direitos políticos e a posição social e sexual das mulheres, considerando que o voto feminino podia pôr em perigo a instituição do casamento e da família.
essa preocupação não tinha uma correspondência direta com as visões das feministas. Segundo Sheila Robotham, já nesse período havia distâncias entre um feminismo liberal e os feminismos socialistas. As liberais eram reticentes no que se refere à liberação sexual das mulheres. A ideia mais frequente era requerir que os homens se inserissem no código moral feminino, muito mais isso do que o contrário, isto é, pensar no amor livre para as mulheres. A agitação feminista se concentrava no acesso à educação superior, ao voto e contra a expensão forçada das prostitutas. E um ponto que eu acho interessante, considerando as associações que se fazem hoje nos ataques às feministas no Brasil, é que, se inicialmente o movimento pelo voto na Inglaterra de finais do século XIX esteve associado a mulheres vinculadas ao socialismo, ao Partido dos Trabalhadores, essa vinculação se desfez com a criação de uma união política separada das mulheres. O tema do voto conseguiu unir mulheres diferentes que queriam não apenas o voto, mas o poder que imaginavam que teriam quando o conseguissem. No entanto, havia vertentes de mulheres socialistas e também anarquistas que se opunham à luta pelo voto, porque consideravam que as mulheres não eram subordinadas porque não tinham o voto, mas porque eram escravas no trabalho e no lar. E não seriam libertadas por votos no parlamento. Hoje, em nosso contexto, o voto feminino e a educação superior das mulheres são tidas como dadas. Mas a ideia de que o voto feminino podia pôr em perigo a instituição do casamento e da família na Inglaterra daquele período conduziu a uma repressão violenta às feministas. E, nesse sentido, eu acho interessante prestar atenção à trajetória de Emmeline Pankhurst e de suas filhas, que foram figuras destacadas na luta pelo voto na Inglaterra. Emmeline escreveu um diário, publicado com o título da minha própria história, que concluiu em 1914, e que é um documento fascinante. É fascinante por diversos motivos, em termos da trajetória histórica desta feminista, mas também é extraordinariamente interessante pela descrição minuciosa que ela vai fazendo da luta pelo voto e da repressão que essa luta foi sofrendo. O movimento no qual Emmeline se destacou interrompeu reuniões no parlamento, enfrentou a polícia, fez greves de fome, e o que inicialmente eram apenas ameaças contra as sufragistas se tornou intensa repressão, violência física por parte da polícia, cárcere por períodos de meses. As sufragistas passaram semanas em solitárias e, o pior, foram submetidas ao que era chamado de, entre aspas, tratamento hospitalar, uma forma de tortura na qual introduziam borrachas desde o nariz até o estômago, forçando-as a se alimentar sem nenhuma sedação. Bem, a partir de 1912, o movimento precisou tornar-se virtualmente uma organização ilegal e teve ativistas trabalhando na clandestinidade. E, finalmente, em 1918, e no marco do apoio das sufragistas à participação da Inglaterra na Primeira Guerra Mundial, as mulheres acima de 30 anos obtiveram o voto e só 10 anos depois, em iguais condições que os homens. Eu me refiro a este momento no Reino Unido para chamar a atenção para o fato de que os ataques aos feminismos têm sido recorrentes ao longo da história. Claro que as reivindicações têm variado em diferentes momentos, em diferentes contextos, mas há certa continuidade nas relações entre esses ataques
e a percepção de que os feminismos põem em perigo instituições centrais na constituição da sociedade, como certo modelo de casamento e como a família. Como se a igualdade nas relações entre homens e mulheres tivesse a capacidade de desestabilizar essas instituições. E este momento me parece interessante também, porque no seio destes feminismos, na luta que as mulheres realizaram para romper com algumas das expressões mais agudas das desigualdades que as atingiam em termos legais, particularmente no que se refere ao direito ao voto, à propriedade e ao acesso à educação, era formulada uma pergunta decorrente da ideia de direitos iguais, e uma pergunta que será central no pensamento feminista após a década de 1960. Se a subordinação da mulher não é justa nem natural, como se chega a ela e como ela se mantém? E esta pergunta nos conduz ao segundo momento no qual eu quero me deter um pouquinho, que remete ao período final da década de 1960 e a década de 1970 nos Estados Unidos, também no Reino Unido. E que é interessante porque nele encontramos as bases que conduzem à formulação do conceito de gênero. Esse conceito, esse termo, que neste momento está sob ataque no país, que pretende ser eliminado e que é traduzido em termos, às vezes, de ideologia de gênero. E é muito interessante quando a gente volta a olhar para trás, porque, bom, as teorias de gênero foram criadas no seio do pensamento feminista, na luta contra as desigualdades nas relações entre homens e mulheres. E foram as discussões que conduziram à criação desse conceito foram extraordinariamente importantes, porque elas ampliaram o termo político para incluir a sexualidade, para incluir o corpo, para incluir as emoções e para incluir outras áreas da vida social que antes eram tratadas como pessoais. Em termos de lutas, neste contexto, neste período, podemos dizer que o debate está basicamente vinculado à luta por direitos reprodutivos, mas também à luta contra a violência sexual e a violência doméstica. Mas a característica que talvez seja mais importante é o desafio aos conceitos políticos tidos como tradicionais. E claro que é um movimento extremamente heterogêneo, há uma série de diferenças muito relevantes entre elas. Estou pensando nas abordagens que foram desenvolvidas após a década de 1960. E, no entanto, elas compartilham algumas ideias centrais. Em termos políticos, pensar que as mulheres ocupam lugares subordinados em relação aos homens, e a subordinação feminina é pensado como algo que varia em função da época histórica, do lugar do mundo que se estuda, mas ela era pensada como universal nesse momento, na medida em que parecia ocorrer em todas partes e em todos os períodos históricos conhecidos. Nesse momento, as diversas correntes afirmavam a existência dessa subordinação universal, algo que hoje é problematizado, mas questionavam, isso é muito importante, o suposto caráter natural dessa subordinação. Elas sustentavam, ao contrário, que ela tinha relação com as maneiras como as mulheres eram construídas socialmente. Isso era super importante, porque a ideia é que se algo é construído, esse algo pode ser modificado.
Portanto, alterando as maneiras como as mulheres serão percebidas, poderia ser alterado também o espaço social por elas ocupado. E por esse motivo, se colocaram reivindicações voltadas para a igualdade no exercício dos direitos, questionando ao mesmo tempo as raízes culturais dessas desigualdades, trabalhando em várias frentes, criando esse sujeito político coletivo às mulheres e tentando viabilizar estratégias para acabar com sua subordinação, mas procurando ao mesmo tempo trabalhar com ferramentas teóricas que ajudassem a explicar as causas da subordinação. E quando olhamos para esse debate, que eu acho que ainda é extremamente fértil, vemos que nas diversas explicações sobre as causas da subordinação feminina, a reprodução adquire um lugar muito importante, embora esse lugar varie em vertentes socialistas e em vertentes radicais. E é um ponto que é interessante porque mostra que nessas linhas de pensamento, a condição compartilhada pelas mulheres era vista como ancorada na biologia e na opressão por parte de uma cultura masculina. E o corpo aparecia como centro de onde emanava e para onde convergiam opressão e desigualdade. Desenvolvendo a análise dessa condição, essas correntes trabalharam com conceitos fundamentais, com conceitos como mulher, como opressão, como patriarcado. E esses aspectos são importantes para compreender o contexto no qual se desenvolveu o conceito de gênero. Esse termo que hoje é tão atacado. O desenvolvimento do conceito de opressão, ele foi importante porque incidiu no alargamento dos significados do político. Essas feministas contestavam concepções para as quais a política é um discurso racional que define a exploração de acordo com critérios determinados objetivamente. A classe, por exemplo, é uma condição de exploração e opressão objetiva. Se considerou que esse tipo de definição era pouco apropriada para o feminismo, na medida em que as mulheres estão presentes em grupos que, nesses termos, poderiam ser definidos como oprimidos, mas também como opressores, como no caso das mulheres brancas de classe média, que, embora não oprimidas como as mulheres negras, não deixavam de ser objeto de opressão. E a afirmação de que todas as mulheres sofriam opressão era justificada definindo de maneira diferente a opressão. Era necessário prestar atenção às experiências femininas. O que foi definido como opressão é aquilo que as mulheres experienciassem como opressivo. E, dessa maneira, as feministas radicais afirmaram a validade das teorias subjetivas de opressão. O interessante é que as questões que o movimento de liberação das mulheres definiam como políticas, às vezes não podiam ser enquadradas em instituições tradicionalmente coercitivas, como o capitalismo ou como o Estado. E ao definir o político de tal maneira que acomodasse as novas concepções de opressão, toda atividade que perpetuasse a dominação masculina passou a ser considerada como política. Nesse sentido, a política passava a envolver qualquer relação de poder, independentemente de estar ou não relacionada à esfera pública. Isto levou a mapear a opressão feminina no espaço em que as mulheres a viviam, nas suas vidas cotidianas. Aquela bela ideia de que o pessoal é político foi implementada para enfrentar um sistema de dominação que operava no nível da relação mais íntima de cada homem com cada mulher. E essa redefinição que é extremamente importante. Em termos de prática política, as feministas procuraram desvendar a multiplicidade de relações de poder presentes em todos os aspectos da vida social.
o que as levou a tentar agir nas mais diversas esferas. E em termos teóricos, trabalharam com uma ideia global e unitária de poder, o patriarcado, numa perspectiva na qual cada relacionamento homem-mulher deveria ser visto como uma relação política. O que seriam as instituições patriarcais? Aquelas desenvolvidas no contexto da dominação masculina. E tomando como ponto de partida a ideia de que os homens universalmente oprimem as mulheres, o pensamento feminista procurou explicar a forma adquirida pelo patriarcado em casos específicos. Essa perspectiva de análise estabelecia que as mulheres compartilhavam uma realidade diferente da que os homens viviam. E com o decorrer do tempo, em alguns casos, o patriarcado passou a nomear algo vago que se tornou sinônimo de dominação masculina. Mas é importante compreender que essa noção de patriarcado, assim como outras explicações das origens e das causas da subordinação feminina, tinham o objetivo de demonstrar que a subordinação da mulher não é natural e que, portanto, é passível combatê-la. Essas hipóteses explicativas do período sobre as origens da opressão feminina foram sendo gradualmente questionadas, abandonadas, na busca de ferramentas mais apropriadas para desnaturalizar essa opressão. E é nesse quadro, que foi um quadro de efervescência intelectual, no marco no qual se desenvolveu o conceito de gênero. Se desenvolveu no marco dos estudos sobre a mulher, mas procurando superar problemas relacionados à utilização de algumas das categorias centrais nos estudos sobre mulheres. Vale a pena lembrar que o termo gênero foi aplicado à diferença sexual pela primeira vez em linhas de pesquisa desenvolvidas por psicólogos nos Estados Unidos. O termo identidade de gênero foi introduzido pelo psicanalista Robert Stoller em 1963, em um congresso psicanalítico. E ele formulava o conceito da seguinte maneira: o sexo estava relacionado com a biologia, hormônios, genes, sistema nervoso, morfologia. E o gênero com a cultura, psicologia, sociologia. O produto do trabalho da cultura sobre a biologia era a pessoa acabada, homem ou mulher. Mas foi a partir da conceitualização de uma feminista, e novamente vou citar a Gayle Rubin, que politizou a noção de gênero, que o conceito começou a difundir-se com uma força inusitada nesse momento. Gayle Rubin passou a ser muito criticada porque ela falou de um sistema de sexo e gênero. Um sistema de sexo e gênero, e ela localizava esse sistema de sexo e gênero especificamente no espaço da sexualidade e da procriação. O que eu acho que é super interessante reter dessa formulação de gênero é que o que essa antropóloga fez de genial foi deter o movimento de pensar nas realidades das mulheres como realidades separadas. Foi se remeter aos sistemas culturais no marco dos quais se produziam as noções de mulher. E as mulheres passaram a ser, o estudo das mulheres, passaram a ser porta de entrada para entender como operam as categorias através das quais são conformados os sistemas históricos de diferenciação sexual. E também acho que é super interessante a formulação dessa antropóloga, porque ela chamava a atenção da necessidade de compreender as diversas realidades, os contextos específicos nos quais o sistema de sexo e gênero
operacionalizava relações de poder. E, nesse sentido, ela estava propondo esse sistema como uma alternativa à noção de patriarcado. Seria um termo neutro no sentido em que se referiria a esses mundos sexuados, indicando que neles geralmente vemos opressão, mas que a opressão não é necessariamente inevitável, mas é o produto de relações sociais específicas. Trouxe tudo isto para dizer que as perspectivas feministas que iniciaram o trabalho com gênero mantinham um interesse fundamental na situação das mulheres, embora não se limitassem a analisar as mulheres. E esse conceito, apesar de implicar uma postura crítica, porque dava elementos para retirar legitimidade à suposta homologia entre diferenças biológicas ou sociais, o fez utilizando diversos elementos que passaram a ser atacados e atacados de maneira séria. A bióloga e historiadora da ciência, Donna Haraway, apresenta argumentos que são interessantes. Ela diz, olha, essa distinção entre sexo e gênero remete a uma distinção com o sexo, na qual nem o sexo, nem as raízes epistemológicas da lógica de análise implicada na distinção e em cada membro desse par são historicizados e são relativizados. E também, ao insistir no caráter da construção social do gênero, ao não historicizar o sexo e a natureza, ficaram intactas ideias perigosas relacionadas com identidades essenciais, como homens, como mulheres, e se perderia o poder de desconstruir como os corpos sexualizados e racializados aparecem como objetos de conhecimento e como espaços de intervenção da biologia. E, além disso, e isto é muito sério, a categoria gênero, assim formulada, obscurece ou subordina todas as outras, raça, classe, nacionalidade, que emergem das políticas da diferença. E o problema reside no gênero como identidade global e central. Eu trouxe tudo isso aqui não porque eu apoie exatamente o conceito de gênero tal qual foi definido como a Gayle Rubin. Tenho infinita maior afinidade com as leituras interseccionais, mas o que eu queria chamar a atenção era para um ponto, e é que a noção de gênero, no momento em que o conceito foi criado, respondeu ao interesse em compreender, em explicar, em oferecer ferramentas teóricas para combater a desigualdade nas relações entre homens e mulheres. Desigualdades cujos efeitos são gritantemente visíveis até hoje, de maneiras diferentes em diversos lugares, inclusive no Brasil, claro. E o tempo que tenho não vai me permitir chegar mais longe. Eu só queria dizer que as perspectivas de várias das autoras que participaram nas discussões posteriores sobre gênero, embora diferenciadas, coincidiram em radicalizar os esforços para eliminar qualquer naturalização ao pensar na diferença sexual e pensar em gênero de maneira não identitária. Elas convergiram na tentativa de analisar criticamente os procedimentos mediante os quais o gênero é concebido como fixando identidades, de formular conceitualizações que permitem descrever as múltiplas configurações de poder que existem em contextos históricos e culturais específicos. E são abordagens que contrapõem a ideia de fluidez à relativa fixidez do gênero ancorado em bases biológicas que estava presente nas primeiras formulações de gênero. Contrapõe a noção de múltiplas configurações nas quais o poder pode operar de maneira mais ou menos difusa a ideia de dominação, subordinação universal das mulheres e a intersecção entre múltiplas diferenças e desigualdades ao privilégio da diferença sexual, entendida como diferença entre homens
e mulher. Já estou me aproximando ao fim e queria dizer que, seguindo essas linhas de pensamento e considerando as relações entre gênero e sexualidade, a ideia da discriminação de gênero foi além da discriminação das mulheres, abrangendo também aquelas pessoas cujas maneiras de habitar o gênero divergem dos padrões estabelecidos. E os movimentos reivindicatórios dessas pessoas encontraram recursos teóricos e políticos no feminismo, o que é lógico, na medida em que o feminismo tem combatido a violência contra as mulheres e a luta contra a violência fóbica contra os corpos é parte do que une o ativismo feminista anti-homofóbico, antirracista, transgênero e intersex. E agora eu vou encerrar a minha fala mesmo, reiterando o motivo pelo qual me detive nestes dois momentos das formas de atuação dos movimentos feministas, voltando ao debate político atual no Brasil. O primeiro momento, a luta das sufragistas inglesas pelo voto, teve o objetivo de nos fazer pensar sobre como, em diferentes períodos históricos, as feministas se tornaram alvo de ataques e de ódio, de como a luta contra a desigualdade nas relações entre homens e mulheres é apresentada como desestabilizadora da ordem social e sobre como a defesa de certo modelo de casamento e da família se tornam argumentos centrais na retórica utilizada para a repressão ao feminismo. E me pergunto se também não é para a permanência das desigualdades. E vale considerar que neste momento de ódio às feministas, é um momento na América Latina que, segundo acadêmicos e também segundo jornalistas, os feminismos têm constituído os movimentos sociais mais destacados, mais fortes nos últimos anos. Como prova, movimentos como o primeiro assédio no Brasil e como o Nenhuma Menos na Argentina e em outros países da região. E o segundo momento que escolhi, o das raízes da elaboração do conceito de gênero, teve o objetivo de nos conduzir a refletir sobre a relevância da formulação desse conceito na história da luta das mulheres contra a desigualdade. Hoje, nessa disputa política que aciona argumentos morais, o combate à chamada ideologia de gênero é utilizada como argumento da defesa das crianças e da família. Mas no âmbito dos movimentos feministas, o conceito de gênero, intimamente vinculado à politização de outras diferenciações, como raça, classe, sexualidade, foi criado como ferramenta para conceder direitos, protegendo das desigualdades e da violência aos integrantes dessas famílias, principalmente as mulheres, as crianças e todas as pessoas discriminadas em função do gênero. Muito obrigada pela paciência para me ouvir. Obrigada, Adriana. Só lembrando, vamos anotando aí as nossas perguntas. Quem está online também manda para a gente discutir junto isso depois da fala da Melinha. Alô? Boa tarde, gente. Eu gostei tanto de ser convidada para vir aqui, porque eu gostei do nome, né? Nós, tantas outras. Eu achei, e ainda com a Adriana Psitelli, porque você eu estou conhecendo agora, mas ela eu conheço e admiro, ela sabe que ela está no meu coração. Então, eu fiquei assim, nós, tantas outras. Dá uma dimensão assim, de passado, presente, futuro, né? Nós, tantas outras, abre muita perspectiva, traz muita movimentação, mobilização, né? Quer dizer, nós somos tantas outras, né? Além de poético o nome. Então, eu gostei da ideia, gostei de trazer mulheres de outros países num momento e de a gente se encontrar mesmo, para conversar um assunto tão sério que são os feminismos, nossas práticas, né, que estão aí mexendo com o mundo. Nós estamos mexendo com o mundo, né?
Então, eu achei assim, muito ousado da parte do SESC. Eu quero dar os parabéns para fazer isso nesse momento, entendeu? E, assim, é um bálsamo, né, para nossas almas, eu acho. Nós precisamos disso. A gente precisa, né? É aquilo, ninguém solta a mão de ninguém, nós temos que estar juntas e discutindo os nossos assuntos. Então, eu fiquei muito feliz. Eu vou tentar falar aqui um pouco do como é que foi, sei lá, o feminismo, né? Os feminismos, essa construção histórica e alguns desafios, né, que nós temos aí pela frente. Vamos tentar fazer isso. É o seguinte, o feminismo, que nós começamos com o nome feminismo, depois nós fomos acrescentando feminismos, né, porque foram se multiplicando, diversificando em temáticas, em próprias sujeitas políticas, né, passaram a ser muito mais diversificadas que quando nós começamos, lá nos anos 70. Mas é um movimento, ou são movimentos em construção, né? Eles não estão dados. E nós, feministas, também somos um processo em construção, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, qual a diferença entre feminista e não feminista? A diferença nossa é que a gente tem consciência de que nós estamos submetidas a uma opressão, né, específica por sermos mulheres e queremos e nos prontificamos e nos comprometemos a lutar contra isso. Nós buscamos justiça, igualdade, e isso nós não abrimos mão. Então, essa é a diferença, porque no resto nós somos, né, tudo igual, né, não tem. Então, pegando assim essa ideia, eu acho que aqui eu já falei, né, várias vezes. Esse livro que a Adriana citou é um livro que eu tenho muito carinho por ele, né? E ali nós estamos colocando os nossos feminismos nos anos 70, eles começaram com um compromisso político. Nós viemos da esquerda. A maioria das mulheres que se reuniram em algum grupo tinham alguma experiência com a esquerda. Era plena ditadura, né? Nós começamos a discutir as nossas condições, os nossos problemas específicos, a gente chamava questões específicas, em plena ditadura. Existia muita repressão, né? E nós encontramos dificuldade tanto de falar entre nós, porque cada uma de nós vinha ou tinha uma experiência com algum grupo de esquerda que sempre, eu acho que até hoje, eu não sei se até hoje, bom, a gente pensa, né? Vamos pensar junto aqui, mas na época tinha como eixo central, e não abria mão, a luta de classes, e achava que a nossa luta era totalmente secundária, era marginal, não tinha porquê ter uma luta das mulheres, né? Eu acho que todas nós, de alguma forma, nós sentimos essa reação dentro do próprio movimento em que a gente participava. Quer dizer, levantar as questões específicas, a gente era chamado de pequeno burguesa, desvio da luta, enfim, todas essas questões. Mas nós trouxemos com muita força, né? Nós fomos construindo um repertório, e eu acho interessante que, em 1975, quando a gente traz o feminismo para o público, né, através, principalmente, de jornais, quer dizer, a gente vai falar, mas por meio de jornais, né? Nós criamos jornais feministas, que é o Brasil Mulher, depois o Nós Mulheres, né? E aí nós vamos ver que a gente... claro, na medida que você escreve alguma coisa sobre as mulheres, você encontra muito debate a favor, contra, ótimo e tal. Mas, no fundo, nós encontramos muita simpatia das mulheres. As mulheres aderiram à nossa causa, né? As mulheres em geral. Eu acho que nós não... eu acho interessante que eu fiquei pensando aqui na Adriana, ela escreveu um texto, e leu um texto tão bonito no dia que eu fiz o lançamento do livro, que eu falei, nossa, ela podia ler isso aqui, para mim já estava tudo bom, estava ótimo, eu nem ia falar.
mas ela falando do tal do pensamento decolonial, que ela dizia que eu era uma feminista que tinha um pensamento decolonial. Olha que chiquetérrimo, né? Fiquei até pensando, o que é isso, gente? Mas nós tínhamos que ser descolonizadoras, nós tínhamos que ser. Nós não tínhamos nenhuma referência do exterior. O Brasil vivia totalmente isolado por conta de uma ditadura, não havia contatos com literatura estrangeira, só quem fosse elite da elite, né? Ou quem vivia no exílio, porque nós não tivemos acesso. Então, nós inventamos e reinventamos várias vezes nossos feminismos. Ele o tempo todo ele é reinventado e inventado. Então, eu falo assim, o nosso feminismo tem a cara muito brasileira, né? E nós, de vez em quando, nós acertamos, de vez em quando, não. Eu acho que nós acertamos quando nós priorizamos, e vocês vão ver tudo que tem, que fala dos nossos feminismos dos anos 70, 80, é tudo ligado à luta de classe, aos sindicatos e aos movimentos populares. E foi ali que nós entramos em contato com maior diversidade. O que é uma classe social proletária? Como diria a Beth Lobo, que escreveu, né, a classe operária tem 2 sexos, quer dizer, não é assexuada, não é todo mundo homem, tem mulher também, até porque nós, em termos de indústria, empresa, nós passamos a trabalhar muito nos anos 70, né? Cresceu muito a mão de obra feminina nesses setores, né? A ditadura tinha a pretensão de que o Brasil fosse uma grande potência industrial, né? Então investiu abriu muito para as multinacionais, então tinha muitas empresas e nós fomos mão de obra dessas empresas. Nós, então, quer dizer, nós já começamos assim. Eu acho que os primeiros embates que a gente tem dentro do próprio feminismo, que vai trazendo questões que vão obrigar muitas a se mudar, a se transformar no seu raciocínio, na sua linha política, na sua atuação, na sua prática, são as mulheres negras, são as primeiras que chegam cobrando. Eu acho que as mulheres negras cobram até hoje, e faz muito bem, porque todo o feminismo negro que eu vi hoje pela manhã, tudo isso aí foi uma conquista das mulheres negras. Não é que as brancas abriram mão e falaram assim, agora vocês vêm, sentem aqui, tudo bem. Não foi assim. Né? Eu sou testemunha assim, ocular dos embates, né, que houveram aqui, e que muitos ainda continuam, né? Quer dizer, há uma resistência. Assim como é impressionante, assim como o feminismo teve uma resistência muito grande de ser aceito pela esquerda, também o feminismo negro, também os feminismos, né? O feminismo lésbico também chegou com muita. As lésbicas, gente, nós temos muitos congressos nos primeiros anos da nossa atuação, até porque a gente queria convencer de que era necessário fazer a discussão do feminismo. Então, a gente chamava todo mundo, fazia aqueles congressos homéricos, que era uma coisa de louco, né? E quem dava a gente pedia a infraestrutura toda para os homens, né? Quem cuidava das creches eram os homens, quem cuidava dos transportes eram os homens, a alimentação. As lésbicas se prontificaram a fazer isso, né? E fizeram isso de forma intensa, inclusive cuidando até da segurança interna do movimento, porque havia os embates, havia até violência física, né? Então, isso tudo em plena ditadura. Eu acho que teve um momento das nossas conquistas mais políticas, né, que é quando a gente consegue criar, porque também esses conselhos das mulheres que foram criados foram conquistas nossas. Não foram os homens lá que resolveram, tem que ter um conselho. Não, não foi assim. Nós conquistamos conselhos, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, o Conselho Estadual da Condição Feminina, a própria Delegacia da Mulher. Eu me lembro do primeiro decreto que foi feito, que todo mundo esconde hoje, né? Esses poderosos escondem. Eles achavam o seguinte, que a Delegacia da Mulher só devia atender
mulheres prostitutas. E estava escrito isso. Nós falamos, o que é isso? Qualquer mulher pode ser espancada. Né? Nós fomos lá tentar mudar e conseguimos, que esse decreto é escondido. Esse decreto chegou a sair, é uma portaria, né? Eu estou falando decreto, mas acho que era uma portaria, que chegou a sair no Diário Oficial e depois sumiu com aquilo e ninguém mais fala disso. Né? Então, enfim, tantas lutas. Né? Nós, ao mesmo tempo que nós construímos os nossos feminismos aqui, estamos construindo, nós buscamos a América Latina toda, nós participamos desde o primeiro encontro feminista, que foi em Bogotá, né, na Colômbia, em 1981, encontro latino-americano, e o encontro feminista latino-americano e caribenho. Nós criamos, hoje criamos uma rede interna, uma rede latino-americana, nós fomos criando tudo que era possível, tudo quanto é espaço. E é bom até lembrar, porque eu vejo assim, o 25 de novembro, que aconteceu agora recentemente, muita gente fala que foi a ONU que criou. Não foi a ONU, gente. Fomos nós, feministas, no encontro feminista, propusemos essa data em função ou em decorrência no dia 25 de novembro de 1960, as irmãs Mirabal, lá na República Dominicana, foram assassinadas pelo ditador Trujillo. E eram mulheres feministas, eram mulheres, nós ficamos conhecendo a história delas. E falando, então, por que não põe esse dia como Dia Latino-Americano? Foi criado o Dia Latino-Americano de enfrentamento da violência contra as mulheres. Isso foi em 81. Depois, em 91, que a ONU achou legal e foi, então, criou o Dia Internacional. Foi bom, porque a ONU deu essa amplitude, né? Hoje nós tentamos construir a ONU criou os 16 dias de ativismo, mas nós tentamos criar, até hoje eu tenho que fazer essa discussão, que para mim já ficou assim meio repetitiva, porque a gente fala e as pessoas às vezes não se dão conta. Para nós não é 16 dias de ativismo, para nós é 21 dias de ativismo, porque para nós começa no dia 20 de novembro, que é o Dia Nacional da Consciência Negra. Depois nós vamos para o dia 25, que é o Dia de Enfrentamento da Violência contra as Mulheres. 1º de dezembro, Dia Mundial de Enfrentamento da AIDS. O 6 de dezembro, que é aquele massacre de Montreal, né, que um homem invadiu uma sala de estudantes e matou. Ele tinha a ideia de matar 19 mulheres, mas matou 14 mulheres. Metralhou porque ele achava que ali era lugar de homens, né? Elas faziam engenharia. E ele acho que não tinha passado, né, na prova lá para cursar engenharia, então ele mata as mulheres. Esse é o 6 de dezembro. E depois tem o 10 de dezembro, que é o dia da Declaração dos Direitos Humanos, que está, por sinal, fazendo 70 anos agora, dia 10. Né? Então, isso, para nós, é importante, a gente trazer a luta dos diversos feminismos nesses dias de ativismo. É uma luta grande que nós estamos fazendo, pelo menos no Brasil, que nos outros países fica em 16 dias, eu não conheço a história de cada país resolva isso, né? As feministas resolvam. Mas aqui nós temos que ter os 21 dias. Aqui a gente vê, se liga, né? Aliás, eu acho assim, nós estamos vivendo um momento de datas, e as datas, nós feministas, ou nós mulheres, ou nós ativistas, não estamos dando importância a essas datas, a importância política que devia ser dada. Esse ano são 130 anos da abolição da escravidão negra. O que significa? Né? Quando fez 100 anos, nós participamos, junto com as mulheres negras que estavam organizando o Encontro Nacional de Mulheres Negras e que fez uma grande campanha no Brasil inteiro. 100 anos de abolição, elas colocavam 100 com S, SM, 100 anos de abolição, sem abolição. Ou então elas colocavam 100 anos sem abolição. Então, foi uma data que teve uma reflexão coletiva nossa,
O que significa 130? O que mudou? Entendeu? Se nós temos o país hoje é conhecido e reconhecido como o país do genocídio da juventude negra, né? Nós temos 61 mil pessoas são assassinadas anualmente. É violência do Estado, é violência social, enfim. São 61 mil pessoas, sendo que 70% são negros, né? E a maioria tem até 24 anos, quer dizer, a juventude negra. Então, eu acho que a gente tinha que estar pensando nisso, como a gente devia estar pensando nos 30 anos da Constituição Federal. Esse ano está fazendo 30 anos. Né? E nós, feministas, gente, como nós participamos da construção dessa Constituição, junto com vários outros movimentos. Né? Nós participamos... a gente era assim... quebradora de coco, ribeirinha, mulher indígena, as mulheres negras de várias regiões, sindicatos rurais, sindicatos urbanos, prostitutas, tinha várias organizações. Né? Que mais? Tinha tanta gente, né, nesse movimento que nós construímos. Quer dizer, quando hoje... está lá escrito, e que, às vezes, nós não damos... Eu acho que a gente tem que valorizar o que a gente faz, valorizar no sentido de se apropriar disso. Esse argumento nosso, isso é força, é uma força política, nós temos que recuperar isso, porque nós estamos num momento, gente, um momento terrível que nós estamos vivendo. Agora, por enquanto, que eu saiba, esse novo governo tem que ser, como é que fala? Ele tem que governar de acordo com a lei, né? Como é que vai ser? E a lei é a Constituição. Agora, se a gente conhece a lei, conhece a Constituição, conhece os nossos direitos, nós vamos ter que manter um nível de exigência. Porque eu acho muito importante a gente estudar a Constituição. As promotoras legais populares que estão ali, que são minhas amigas, né, sabem muito bem que todo ano nós falamos da Constituição. Né? Nós trabalhamos com essa... É um documento importante, e que a gente faz a leitura ali de cada artigo que nós conquistamos. Ali, nós saímos nas ruas, há mais de 30 anos atrás, nas ruas, colhendo assinatura pela legalização do aborto. Que hoje o pessoal fica pensando, o que vai fazer? Nós fomos na rua colher, vamos conversar com as pessoas. Conversa, tem gente que xingava, tinha gente que assinava, tinha gente, enfim. Né? Mas nós colhemos mais de 30 mil assinaturas para fazer a emenda popular. Né? A emenda popular número 65, que foi lá defender a legalização do aborto na Constituinte, em 1987. Né? A licença paternidade fomos nós que lutamos, gente. Porque o feminismo é um movimento político, é um movimento libertário, é um movimento emancipatório, mas é um movimento humanista. Nós temos muitos direitos que os homens têm aqui, eles têm que agradecer as mulheres, viu, gente? Eles têm que agradecer as mulheres. A licença paternidade, quando nós... Porque é o seguinte, nós defendíamos a creche. A creche tinha que ser um direito da criança pequena à educação. Nós que inventamos esse negócio de educação infantil, hein, gente? Foram as feministas lá de trás, junto com professoras, educadoras, mas nós que inventamos, porque isso aí não existia. Parece que a criança ela nasce assim, meio abobada e fica até 7 anos. Aí, com 7 anos, que ela ia para a escola. Né? Porque a sociedade é tanto machista como adultocêntrica, né? Faz parte, né, dessa construção. Aí, o que nós fizemos? Nós falamos, escuta aqui, a creche é para criança pequena, de 0 a 6 anos. Aí eu ficava discutindo assim, mas é o filho da mãe que vai para a creche ou é o filho do pai? Aí nós ficamos pensando, filho da mãe todos são, né? Todas as crianças são filho da mãe, não são? Em todos os sentidos, né? Agora, filho do pai, por que não? Quem precisar da creche é o pai ou a mãe, a criança ela tem o direito.
né? Se vai o pai que vai levar, se é a mãe. Aí nós pensamos assim, e nós estávamos discutindo a licença maternidade, a ampliação, né? Porque era 89 dias, nós pedimos ampliação e conseguimos para 120 dias, que ainda é muito pouco, mas foi o que nós conseguimos. Aí falamos, por que a gente não pede licença paternidade também? Quando a gente foi falar isso, vocês não acreditam a reação que foi, né? Foi uma reação assim. As mulheres trabalhadoras sindicalistas falam que Deus me livre de homem dentro de casa logo depois que a gente pariu. Eu não quero saber de homem aqui, de jeito nenhum. Os homens ficaram com vergonha, achando que nós estávamos tirando sarro deles, né? Licença paternidade, vocês estão tirando sarro, né, de nós. Entendeu? Então, ninguém, nem homem, nem mulher, não queria dar. Nós ficamos mais feministas, carregando a bandeira para cima e para baixo. A gente conseguiu 2 homens, um era advogado e o outro era um estudante aí de alguma escola, para acompanhar a gente. Falaram, não, vão pelo menos 2 homens, gente, para fazer de conta que os homens querem também. Né? Nós fizemos muita discussão com as mulheres para convencer elas de que era um instrumento pedagógico, que elas podiam... pedagógico, coisa... Você não sabe o que é homem dentro de casa. Não. Enfim, foi uma discussão. E, você sabe, é interessante, né? E nós que conseguimos, porque todo mundo já tinha desistido dessa licença paternidade. Aí teve um deputado que teve que entrar de licença paternidade, porque a mulher dele ficou grávida, passou mal, ficou doente, e o bebê também. E ele era médico, ele era lá do Paraná, o Alceni Guerra. Aí, quando ele voltou da licença, nós, então, fomos conversar com eles, porque também não somos bobas, né? Fomos lá conversar com ele, falamos, escuta aqui, esse negócio aí de licença paternidade, você viu que vale a pena, né? É essa a nossa proposta. Você podia ir lá e defender, que já tinha perdido. Até o presidente lá, que era o Ulisses Guimarães, falou, não dá, gente, eu não tenho força nenhuma aqui para sair defendendo isso aqui. E ele foi, ele chorou e ganhou. E a licença paternidade hoje esses homens todos estão usando. Então, lembrem-se que foram as feministas que batalharam, né? Então, isso é importante, né? Eu estou falando tudo isso aí porque a Constituição é um documento político, gente. A gente não pode deixar. Eles rasgaram a Constituição, fazem emenda do jeito que eles querem, não respeitam. Agora, nós temos que batalhar para que ela seja respeitada, porque a igualdade de direitos está lá. É aquilo que a gente sempre gosta de cantar. Como é que a gente canta? Espera aí. Se a igualdade de direitos só se encontra no papel, nossa luta é para valer, somos metade do céu, e vamos por aí afora. Né? Então, nós queremos que isso tenha valor concreto, prático. Né? Então, eu estou colocando isso porque a nossa luta é enorme. A historiadora que estava aqui me apresentando, aquela gracinha da Suzane, falando esse negócio de origem, né? A origem, eu não sei, a origem do feminismo. Falam que a origem é porque as mulheres sempre foram... Ninguém nunca aceitou a subordinação, a submissão. Gente, achando ótimo. Isso é mentira, isso é conversa. Né? Mas as mulheres se rebelaram muitas vezes e a gente não tem nem a história, né? Porque a história das mulheres só começou a ser contada mesmo nos anos 70, de 1970. A mulher era invisível na história, só se lembrava das mulheres quando, ao se referir a alguma mulher na história, porque era louca ou porque era puta. Né? Eram as 2 condições. E a mulher, como mulher, fazendo coisas, isso aí não era contado. Então, não sabemos quando, mas se fala que o feminismo vem na Revolução Francesa, né? Como a Revolução Francesa, as mulheres se mobilizaram muito e trouxeram muitas outras mulheres para lutar, né? pela democracia. Ali era uma luta pela democracia, né? Para construir um Estado democrático. E, quando houve a vitória, os homens
excluíram totalmente as mulheres. E as mulheres, então, começaram a entender o porquê que nós éramos excluídas. Então, quando começa a buscar essa causa, que até hoje é polêmica entre nós, né, que a gente até hoje não tem exatamente onde que começa, mas aqui tem a valorização exacerbada do poder masculino na sociedade o tempo todo, em qualquer instituição, o poder é masculino, né? E aí, então, nós vamos ser mulheres conscientes que nós temos que acabar com essa discriminação histórica, que nós temos que defender a igualdade, lutar por ela e tudo mais. Então, o feminismo é essa, digamos assim, essa origem, se é que é essa, e também nesse mundo ocidental também, não sei. Agora, aqui no Brasil, a gente vai ver, quando nós começamos com o nosso feminismo, que a gente achou o máximo, né? Nossa, como era gostoso, né? Se sentar, conversar e tal. Aí nós fomos buscar aonde que estava. Será que não tinha feminismo antes? Aí que nós fomos conhecer a história das sufragistas, mulheres que fizeram jornais feministas, mulheres que lutaram pelo direito da educação, que as mulheres não podiam nem aprender a ler nem escrever, né? Inclusive teve eu fico sempre impressionada com isso. Uma professora resolveu ensinar, além de escrever o nome e como é que fala, ler, né, alguma coisa, e fazer as 4 operações, ela resolveu ensinar álgebra para as alunas. E ela foi punida por isso, aqui em São Paulo. Está lá num diário oficial que alguém trouxe, eu até guardo o nome dela, Maria da Glória do Sacramento. Falei, gente, a pessoa ser punida porque está dando um pouquinho mais, né? Então, essa é a nossa história rapidíssima, né? Agora, eu queria pensar o seguinte: hoje, os feminismos são muitos. As coletivas, né, que as meninas nem chamam de coletiva, agora é tudo coletiva, beija, abraça, né, tudo no feminino. Nós temos que mudar a linguagem nos dá invisibilidade, nos oprime, né, nós temos que enfrentar. Nós temos várias pautas, né, a nossa agenda política é enorme. Com toda essa diversidade, ela aparece em pautas, em agendas, né, e é muito bom que apareça as mulheres periféricas, que já tinha na minha época. Mas agora elas vêm com um discurso muito mais, trazem muito mais aquele discurso de autonomia, né, que na minha época não tinha esse discurso das mulheres periféricas. Então, tudo que nós fizemos valeu a pena, porque abriu muitos caminhos. Agora, gente, aqui no Brasil, a partir de... Vamos, assim, para simplificar, né, 2014, 2015... a política, o discurso do ódio ficou muito forte e a misoginia muito forte. O que fizeram com a presidenta, a primeira e única presidenta da República do Brasil, a Dilma Rousseff, o que fizeram com ela, que a Márcia Tibur escreveu que era um estupro político, e é um estupro político que fizeram com ela. Eu acho que nós, feministas, não encaramos essa luta. Ali nós devíamos ter saído assim, vamos segurar as mãos, não vamos soltar e vamos, entendeu? Para uma luta política mesmo. Independente do que o governo dela é bom ou ruim. Mas é uma mulher, ela está sendo atacada porque é mulher, não é porque o governo é ruim ou bom. Eu ouvi falar assim, ela não tem capacidade de governabilidade, ela é histérica. Olha a expressão, histérica. Isso aí nós tínhamos que ter uma reação. Uma reação. Eu acho que esse momento, isso é nós temos que corrigir as nossas articulações no sentido de contextualizar o momento político, não perder este vista. Porque agora nós somos atacadas todo dia. E atacar a Dilma, é lógico que ia atacar nós todas, mas é óbvio. Você entendeu? É óbvio, que às vezes começam ali e vão, entendeu? Então, eu acho que essa era uma reação que a gente devia ter.
Um outro momento também que eu acho que muitas vezes, por exemplo, agora nós vamos fazer os 70 anos dos direitos humanos. Nós feministas conquistamos direitos humanos das mulheres em 1993, que foi naquela Conferência Mundial de Viena, em 1993. Pela primeira vez saiu que nós tínhamos direito. O documento das Nações Unidas deixou mais explícito que os direitos das meninas e das mulheres eram direitos indivisíveis e inalienáveis, que são as características dos direitos humanos, né? Agora, nós não conseguimos juntar toda essa nossa luta ainda, eu estou colocando assim como um desafio, sabe? Nós não conseguimos juntar toda essa nossa luta com os direitos humanos. Parece que são duas lutas. Luta feminista é uma coisa e luta dos direitos humanos é outra. Como eu sou uma ativista das duas áreas, eu estou o tempo todo percorrendo as duas áreas. Os direitos humanos, acho que o problema das feministas, aborto é problema das feministas, a violência de gênero é problema das feministas, e nós somos de outras violações, né? Quando, em 2016, né, houve aquele discurso, que eu não vou falar o nome da pessoa, eu não vou falar, mas vocês devem lembrar, que falou que estava tendo aquela votação, era uma audiência especial da Câmara de Deputados, para decidir se ia ter ou não o processo de impeachment contra Dilma. E um dos declarou que sim, né, que ele achava que devia ter, em memória a Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor da Dilma Rousseff. Carlos Alberto Brilhante Ustra, para quem não sabe, é um dos principais torturadores da época da ditadura, né? E eu sou da família Teles, que nós pedimos ao Estado brasileiro para que ele fosse declarado torturador. E nós conseguimos na primeira, na segunda e na terceira instância. Portanto, ele é declarado torturador em sentença transitada em julgado, né? Então, quando num espaço institucional, uma Câmara de Deputados que faz parte do Estado Democrático de Direito, é um espaço democrático, ali foi ofendido aquele espaço, quando uma pessoa vai lá e fala isso, um parlamentar, e não é uma pessoa qualquer. Então, acho que ali também, aquele conjunto de parlamentares, que tem parlamentares com ideias progressistas, ideias democráticas, devia ter reagido à altura. Quer dizer, no fundo, representou uma sociedade que ainda, eu acho que a nossa sociedade ainda é despolitizada. Por isso que a gente deixa avançar esses machistas, esses racistas, né? Hoje existe um medo entre nós, muito grande. Esse medo, por que nós temos medo? Porque nós somos feministas, porque nós somos LGBT, porque nós somos negras, porque nós somos pobres. Isso aí eu estou ouvindo toda hora as pessoas falarem isso, esse medo, esse pânico. E nós vamos ter que aprender a conviver com esse medo, né? Porque hoje é essa a realidade que nós estamos vivendo. Quer dizer, a gente hoje ataca aquele lá, hoje ataca lá, não foi comigo, né? Eu fico quieta. E pode chegar na gente, porque chega um ponto que, se não falar a palavra tortura hoje, essa palavra tortura, se denunciar a tortura, é como se você fosse subversiva. Vocês sabiam disso? Aqui no Brasil? Olha, gente, onde que nós chegamos? Nós estamos, esse tempo todo, nós, feministas, lutamos para construir a democracia. Aliás, nós tínhamos a consigna das mulheres chilenas, nós adotamos para nós democracia na rua e democracia em casa. Quando a gente falava o pessoal é político, nós estávamos dizendo isso, democracia na rua e em casa. E nós continuamos com esse compromisso. Então, eu acho que a gente tem muitos desafios a enfrentar, né? Eu vejo esse político, essa crise econômica, porque a crise econômica, muitas de nós
não têm emprego. Isso afeta o nosso movimento, porque quem sustenta o nosso movimento, de um modo geral, somos nós mesmos, vocês já perceberam? Se nós não temos para nós, não temos para o movimento. Isso é uma forma de desorganizar o movimento que já vem organizando. Nós temos mais de 40 anos de feminismo organizado sem interrupção aqui no Brasil. Né? Eu tenho um marco assim, 75. Até hoje, nós mantivemos numa organização, numa atuação organizada. Entendeu? Então, isso é um desafio que a gente enfrenta. E acho que ainda nós enfrentamos esses desafios, que eu não sei que nome que dá, porque eu agora estou muito, assim, como é que fala, muito reservada, muito precavida de falar ideologia, porque está tão esquisito, né? Essa palavra pegou um sentido estranho. Mas nós estamos, digamos assim, uma prática onde a gente não pode negar espaço para as mulheres negras, nós temos que ter garantido, assim como a LGBT, assim como as trans mulheres, nós temos que garantir, gente. Nós temos que juntar todas as opressões e os nossos feminismos têm que dar conta disso, sim. Senão a gente perde a condição de movimento libertário que somos. Nós perdemos essa condição. Então, eu vejo isso, vejo uma outra crise intergeracional, porque hoje em dia está difícil achar velha no movimento, agora é só novinha, né? Mas eu sou velhinha e estou do movimento, né? E quero respeito, como diz. Não, eu até sou muito respeitada, eu não estou falando nesse sentido. Mas eu acho que muitas feministas velhas têm muito preconceito em relação às feministas jovens. Sabe? Eu não gosto da postura. Eu ouço assim, os comentários que eu falo, eu não estou de acordo, não. Né? Eu acho que não, que é isso. Nós, feministas velhas, nós temos que ser até pela nossa experiência, pelos anos de vida que nós temos acima delas, de ser mais tolerante com as opiniões delas. Eu acho que tem que ser. Entendeu? Eu aprendi a pedagogia feminista, eu aprendi a ser feminista dentro do feminismo que adotava essa pedagogia feminista, que era muito a gente trazia a nossa experiência e, a partir da nossa experiência, a gente buscar encaixar até em teorias ou que existiam ou que nós construímos. Né? Tem muitas teorias que são construídas pelas próprias feministas, principalmente as que vão para a academia, que elas sistematizam melhor aquelas nossas experiências e vão traduzindo isso em teorias. E essas teorias, todas elas, né, seja do feminismo lésbico, negro, divisão sexual do trabalho, que é mais usado para o pessoal da luta de classes, e a luta de classe, e aquela questão da interseccionalidade, que foi discutida aqui de manhã, eu não vejo como ser feminista, coerente com tudo isso que eu falei, sem ser interseccionalizada, gente, sem interseccionalizar. A interseccionalidade, para mim, representa esse conjunto de opressões que acontece simultaneamente em cima de mim. Eu sou velha, sou pobre, sou baixinha, enfim, tudo isto eu entendo dessa forma. Como a Eliette Safiotti, que era a nossa mestra, né, que foi nossa grande mestra, Eliette Safiotti, que eu tenho o maior carinho por ela, porque quantas discussões nós fizemos e tomamos vinho, né, porque gostava de tomar vinho, aquela ali. Ela se foi em 2010, né, mas ela deixa saudade. A Eliette Safiotti, ela falava da teoria do nó. É classe, é sexo, gênero, né, que ela chama classe, gênero e raça. É a teoria do nó. Esse nó está aí na nossa vida. Umas têm mais esse nó para cá, outra nó para lá, mas todas nós temos. Nós não somos... O que nós somos? Né? Então, eu acho interessante. Aliás, como eu já passou meu tempo? Já, né?
acabou de dar. Então, só para falar uma coisinha, porque eu vi a Adriana falando do patriarcado, nós usamos, né, essa categoria patriarcado, que tem umas que não gostam, mas nós usamos. E aí a Eliette falava assim, e a gente usa gênero também, porque gênero é muito interessante. Nossa, pena que não vai dar tempo de eu contar aqui para vocês a história de gênero para nós, mas é muito engraçado. Não, depois não, quem quiser pergunta, então. Porque agora não vai dar, mas ela falava assim, gênero, relações de gênero sob a ordem patriarcal. A Eliette fazia questão, porque a Eliette era toda cheia de vírgulas, né, de dedinhos ali e tal. Né? Ela gostava sempre de criar ela era uma teórica, né? Mas ela gostava de ser ativista também. Mas, enfim, gênero sob a ordem patriarcal. Né? Eu acho importante isso. Agora, eu gosto da teoria do nó, porque tem raça, classe e gênero. E acho que é por aí. Né? E a interseccionalidade eu vejo muito parecida com a teoria do nó, só que ela aconteceu lá nos Estados Unidos, a teoria do nó aconteceu aqui. Gente, mas nós somos descolonizadoras, vamos descolonizar nesse pensamento. Né? E as nossas práticas se misturam muito com as questões teóricas. Né? Não sei, nós não dividimos práticas aqui e teorias ali. Nós somos esse conjunto, né? Gente, obrigada, porque eu já falei demais. Senão vai... Ai, que pena esse tempo. Sempre parece tão curto. Então, estou guardando as perguntas de vocês. A gente coloca na lista a pergunta para a Melinha sobre a questão de gênero, para a gente não esquecer, tá, Melinha? Tá na lista de perguntas, pode contar para a gente. Eu queria abrir essa conversa perguntando para vocês, diante de tanta luta, de todo esse histórico de luta que vocês trouxeram aqui para a gente e o contexto político do nosso país nesse momento, que direitos conquistados vocês acreditam que estão em risco? Considerando aí esse nó que a Melinha falou, dessa tríade de gênero, classe e raça, pensando aí até... Você estava falando da Dilma, e eu me lembrando da Marielle, e do quanto a gente passa por esses momentos e, quem sabe, a gente, enquanto ativista, realmente deixou esses momentos passarem. A intervenção militar no Rio de Janeiro, o genocídio da população negra, a gente está falando de mães negras que estão perdendo seus filhos. Então, como que a discussão dessa juventude negra, que é majoritariamente de meninos, como vocês falaram, nessa idade de até 24 anos, também impacta a realidade de nós, mulheres brasileiras? Então, pensando no contexto político, eu queria perguntar que direitos conquistados a gente hoje está em risco diante da nossa realidade. Gente, olha, eu então vou rapidinho falar da história de gênero, bem rápido, que é a seguinte: quando o gênero chegou para nós, porque na academia chegou, acho que, não sei, mas quando chegou para nós achamos muito estranho, né? Porque todo mundo achava estranho. O que é gênero, né? Até porque é uma palavra que tem vários sentidos, né? Então, a gente não gostou. A gente era feminista. Eu agora vou falar assim, eu sou de gênero, eu sou feminista. Fala mulher, vou falar gênero. Não, mulher é mulher. Não. Né? São relações de gênero, a hierarquia de gênero. Quer dizer, a gente custou a entender, porque a gente falava das nossas diferenças sexuais. Todas nós temos diferenças sexuais, e entre os homens, entre as mulheres, entre as próprias mulheres, entre os próprios homens. Não, agora, gênero ficava um negócio estranho. Mas aí, gente, a gente viu que ninguém entendia. Nós não estávamos entendendo também, e ninguém entendia.
Então, e a gente sempre fez muito trabalho na igreja, sindicato, sabe? Porque nós sempre fomos assim, né? A gente chega lá na igreja e fala, nós precisamos discutir com as mulheres. Mas o que vocês vão discutir? Aí nós resolvemos falar de gênero, porque quando a gente falava feminismo, ninguém queria, o padre, o pastor, não. Feminismo, não. Não, nós vamos discutir gênero. Eles, tá. Eles sabiam o que era. Então, a gente abriu muitas portas para nós. Aí que nós começamos a adotar gênero por oportunismo, mais do que por entendimento, entendeu? Foi muito engraçado. Aí, depois que a gente foi vendo quanta coisa estava acontecendo, quanta produção de conhecimento estava acontecendo dentro da universidade por conta de gênero, essa ferramenta importantíssima, ela é tão importante que hoje ela está sendo massacrada pelos que querem um atraso desse país, um retrocesso, que nós, né, claro que hoje nós defendemos gênero e tudo, mas foi um processo, assim, eu estou contando rapidinho, foi muito complicado, né? Agora, os direitos que nós perdemos, que vão perder, olha, eu acho assim, hoje o grande acontecimento, né, nesse período aqui do século XXI, é o protagonismo assim, maravilhoso das mulheres negras, né? Hoje o que acontece, todo lugar que eu vou tem muita mulher negra, mulher jovem negra, é periferia, é universidade, até porque na universidade as mulheres negras começaram a poder participar, né? Então, esse protagonismo, ele vai ser contestado de uma forma muito forte. Eu não tenho dúvida de que o assassinato da Marielle, por que a Marielle foi assassinada? Era uma voz forte, contundente de uma mulher negra, lésbica, de uma comunidade, e ainda se mete a fazer política, ser vereadora. Ora, tem que morrer. Né? Então, eu acho que a perda dos direitos, ela vem para toda os segmentos oprimidos. Mas esse, em especial, hoje eu vejo, assim como eu vejo a LGBT também. Mas eu vejo as mulheres negras, elas estão muito ameaçadas. Muito ameaçadas. Nós temos que pensar como fazer essa rede de proteção, sabe? Essa rede de cuidados entre nós. Porque eles não suportam, né, gente? Eles não suportam. A misoginia não suporta. A misoginia é racista. Né? A Eliette Safioti sempre falava, sexismo e racismo estão ali, ó, juntos, são irmãos gêmeos. Né? Então, é isso aí. Eu penso que é o pior. Aí vai os direitos reprodutivos, direitos sexuais, vai direito trabalhista, que nós já perdemos, né, gente? E eu fui apresentar ali para a moça, ela falou, como é que você queria que eu pusesse? Eu falei, pô, que eu sou aposentada. Ela falou, mas aposentada? Eu falei, mas é muito chique você ser aposentada nos dias de hoje, né? Não, eu sou assim, eu me sinto assim o máximo, né? Quem que é? Quem que é aposentado? Sou eu, entendeu? Bom, eu vou conversar com a Melinha sobre essa questão de gênero. Eu achei super simpática a tua fala, eu acho que ela é absolutamente acertada, porque, no fim, essa questão de gênero como conceito e tal, é algo que veio de fora para a gente. Tá? Veio de fora, e veio de fora como? Veio com a transnacionalização dos feminismos, por um lado, veio também com as Nações Unidas, ok? Foi um conceito incorporado, e foi incorporado pelo Estado brasileiro, não só gênero, como interseccionalidade. Tá? Nos planos elaborados nas Secretarias Políticas Especiais das Mulheres, estes eram termos relevantes. O que eu acho mais interessante de tudo é ver a apropriação que tem se feito dessas categorias conceituais. Então, um pouco por uma questão prática, né? Eu já fui chamada anos 90 por ONGs de grupos populares para me dizer, olha, tem que nos dar um curso sobre gênero, porque temos um financiamento canadense,
mas eles exigem que gênero seja incorporado na pauta. E assim fomos circulando por ONGs dando o beabá. Mas no movimento de reapropriação desses conceitos tem acontecido coisas extremamente interessantes, tanto em termos de ativismo político quanto de produção teórica no Brasil. E eu acho que isso é muito legal. Sobre a tua pergunta, primeiro que eu pensei, bom, na verdade, temos um monte de direitos que não são garantidos. O direito à vida, tá? E o direito à vida, com particular força para certas populações. Pensemos que acontece com as populações indígenas no Brasil, tá? Além das populações negras, das populações das periferias, e que acontece especificamente com esse direito à vida, quando a gente pensa em termos de gênero. Então, você fez a pergunta e o primeiro que eu pensei não é o que temos garantido, mas é tudo aquilo o qual a gente não teve acesso. E esse agente é um agente muito geral, porque tem uns que têm muito menos acesso que os outros, né? Então, assim, a minha principal preocupação é que esses direitos básicos se tornem mais inatingíveis, tá? Para as populações marginalizadas e, particularmente, para as mulheres dentro disso. E concordo com a Melinha em que, gente, direito à vida, direito a não ser violentado, direito a não ser estuprado, esses direitos deviam já estar garantidos e não estão. Então, assim, não consigo fazer uma previsão de futuro, mas se a gente for olhar pelas coisas que têm acontecido e pelos ataques, acho que temos que ter especial preocupação com as mulheres e com as populações LGBTI e com as populações marginalizadas por um outro motivo. Os casos de racismo que temos tido têm aumentado. Isso. Vou aqui emendar com uma pergunta que veio da plateia, e aí vou juntar uma outra minha. A pergunta é da Ironice. Ela está perguntando por que vocês acreditam que boa parte das mulheres brasileiras se aliou ao discurso de agressão à presidenta Dilma. E aí, juntando isso com um pouco da fala da Adriana, do aumento desse discurso de ódio às feministas, eu coloquei aqui entre as minhas perguntas como que a gente pode trabalhar para se contrapor a esse discurso de ódio tão violento relacionado ao feminismo. Que estratégias a gente pode pensar como sociedade para combater esse discurso, enfim, que ferramentas, a Melinha falou dos jornais, dos jornais feministas, quem sabe os meios de comunicação seja uma ferramenta importante para a gente lidar com esse discurso de ódio. Então, queria que vocês partissem dessa pergunta: por que boa parte das mulheres brasileiras se aderiram a esse discurso de agressão a Dilma, e como que a gente pode pensar estratégias para combater esse discurso de ódio ao feminismo? Bom, eu vou arriscar aqui puro pensamento, com a licença de vocês. Um tempo atrás eu ouvi uma pesquisadora da África do Sul dizendo que deveria ser adicionado um elemento novo às interseccionalidades. Aquele cruzamento entre gênero, raça, classe social, que tinha que ser adicionado outro, que é o posicionamento político.
Aí, quando eu perguntei para ela se o posicionamento político, que estatuto teria aquilo? E ela me disse, olha, eu não pensei sobre o estatuto. Eu acho que deixo isso para vocês, os antropólogos, mas o que eu sei é que na África do Sul isso é absolutamente relevante. Então, assim, indo para a questão o que isso tem a ver com a questão sobre a presidenta Dilma e por que tantas mulheres a atacaram. Eu acho que o fato de ser mulher não necessariamente nos converte em feministas, com a capacidade de ser solidárias com outras mulheres. E há um elemento fundamental na produção de ódio que a gente tem visto aqui ao longo desse período todo, que é a filiação política, ok? E ela pode passar por cima de outras diferenças possíveis. Então, eu acho que a presidenta Dilma foi muito atacada também por mulheres que não eram feministas. Eu não encontrei perto de mim feministas, mesmo que elas não fossem a favor do PT, que atacassem a presidenta Dilma como ela foi atacada por pessoas de outros partidos políticos. Agora, esses ataques não podem ser pensados sem considerar a violenta cisão política na qual a gente está vivendo. E tinha uma outra pergunta que eu já esqueci. Para combater o ódio às feministas, a única estratégia que eu consigo pensar é uma estratégia pedagógica, uma estratégia de mostrar para as pessoas em que consiste, de fato, o feminismo. Porque, de novo, em vários dos ataques que eu tenho visto, é claro que tem uma coisa de discriminação às mulheres muito forte e muito sem impunidade nesses dias, né? Mas, além disso, não são todas as mulheres que são discriminadas e que são chamadas de feministas. Muitas vezes são as mulheres tidas como vermelhas, as mulheres tidas como comunistas. Estou falando dos ataques recentes. Na verdade, o feminismo é uma defesa dos direitos humanos das mulheres, que extrapola partidos políticos e que torna muito difícil compreender como se pode ser alvo de ataques por essa defesa dos direitos humanos. Então, como professora e como feminista, a principal estratégia que eu penso é pedagógica. Só que tem que ser uma estratégia pedagógica que tenha amplo alcance. E talvez isso seja o mais difícil de pensar. Como a gente poder levar essas discussões, essas mensagens para um público muito mais amplo. Bom, gente, em relação à primeira pergunta era... por que as mulheres não apoiaram a Dilma, né? Foram contra a Dilma. Eu acho que por ignorância. Muito por ignorância, muito por falta de uma prática crítica, de análise crítica, sabe, da realidade, e de ficar vendo a mídia, porque a mídia fez muitos ataques a Dilma, né? Foi uma coisa terrível, né? A mídia oficial foi misógina. Eu vi cada cena que eu achei aquele bem feio. E as mulheres, a mídia tem uma força muito grande para formar opinião, para colocar. A gente tem que ter a discussão crítica muito grande em relação à mídia, o que ela apresenta e o que está acontecendo, né? Então, eu acho que foi muito por isso, né? Muito por isso. E tem aquela história de inveja também, né? Que muitas
nunca chegaram a ser candidata, muito menos a nada, e a outra foi ser presidenta da República, né? Eu acho que tem, quer dizer, até isso funciona, porque tem o machismo, ele não é uma prerrogativa só dos homens, como ela colocou, das mulheres também, né? Muita mulher machista. Por isso que se mantém esse machismo, né? Agora, em relação a como enfrentar esse ódio aí, eu penso o seguinte, que nós, feministas ou mulheres que defendem a democracia, nós vamos passar por um momento assim que nós temos que fazer um esforço muito grande, primeiro. Eu acho que não ficar respondendo a fake news. Eu acho que a gente não devia responder. Não, ignorar. Ou então denunciar lá no Face, está falando isso, mas não ficar respondendo. Entendeu? Porque às vezes eu vejo as pessoas respondendo. Pá. Não, gente, não vão ficar dando murro em faca de ponta, que eu acho que é perder tempo. E a gente tem que se fortalecer, e eu acho que nós não podemos perder a nossa experiência histórica do coletivo, que nós construímos há tanto tempo, com tantas dificuldades. Manter esses coletivos, manter as mãos dadas. Isso nós vamos ter que fazer, né? E acho que nós vamos ter que ter a paciência de dialogar com quem não pensa como nós. Eu acho que esse é um esforço, mas é dialogar mesmo. Eu estou falando de uma experiência muito pessoal que eu vivi recentemente. Eu sofri muito fake news por conta da campanha eleitoral. E eu não respondi nenhum. E não respondo. Quem estiver mandando fake news para mim pode saber que não vai ter resposta. Agora, na minha rua, assim, vizinho próximo, mora um homem que é bolsonarista. E ele que veio me apoiar. Ele, inclusive, ele fala assim, eu não vou deixar nada acontecer com você. Eu falei, não, então estou segura, né, gente? Porque ele disse que não vai deixar. Ele pediu, ele falou assim, anota aí meu celular. Eu tenho o celular dele. Qualquer coisa você me fala. Eu falei, estou segura, estou bem na vida, né? Estou bem na vida. Mas eu falo assim, você vê que as pessoas conversam, gente. E a gente tem que ter paciência, porque às vezes a gente se irrita. Infelizmente, nós estamos numa situação que a gente não pode se dar ao luxo de esnobar ninguém, sabe? Eu acho que a gente tem que conversar com as pessoas. A gente tem que ter essa humildade. Nesse momento, nós temos que ter solidariedade, afeto, que minha política, né? Nós somos o quê? Potência e afeto, né, gente? Nós aqui, potência e afeto. Nós somos a afetividade. Nós fazemos a rede do afeto, sim, porque uma apoia a outra na hora que a coisa... Nós temos ali o Zap, ali, qualquer coisa, eu peço socorro ali, aí vem, entendeu? E acho que a gente vai ter que fazer um trabalho assim, de muito próximas, fisicamente, mais real do que virtual, sabe? O virtual só vai ser menos nessa rede social. Muita coisa nós vamos ter que fazer olhando uma para a outra, sentindo afetivamente, fisicamente, porque nós precisamos disso. Isso nos fortalece muito. Eu fui muito fortalecida pelas minhas companheiras, que elas foram lá e deram maior força. Eu falei, pronto, estou bem. Até o outro lá, que não é da nossa turma, também disse que vai dar apoio, então é isso. Eu acho que é isso que vai fazer a gente ter força para enfrentar tanta dificuldades, porque as dificuldades estão colocadas, né? Não adianta a gente querer esconder, mas nós vamos... tudo passa, né, na vida, não é assim? Então, vai passar, né, gente? Esse pesadelo, essa coisa horrorosa. Agora, eu queria fazer uma pergunta... A gente tem uma pergunta mais direcionada para a Melinha e eu queria fazer uma pergunta mais direcionada para a Adriana, pensando nessa sua resposta sobre... desse lugar de educadora, dessa estratégia pedagógica. E, se eu não me engano, na sua fala, você citou o movimento da escola sem partido, e pensando nessa estratégia pedagógica de alto alcance
que você comentou para a gente combater esse discurso de ódio, qual seria o papel da educação e das nossas escolas, pensando na educação básica, da gente discutir gênero, sexualidade dentro das salas de aula? O que você acha que a gente ganha enquanto sociedade se a gente consegue discutir isso dentro da escola? E se isso é um risco eminente, considerando o contexto político, o movimento da escola sem partido? Se a Melinha também quiser comentar alguma coisa, mas, enfim, foi uma coisa que da sua fala me chamou a atenção, que eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre o aspecto da educação. Eu acho que uma educação que prepare... Bom, eu dou aulas na universidade, você está falando da escola, né? Eu acho que uma educação que prepare as crianças e os jovens para o exercício democrático e para o respeito dos direitos das pessoas, de todas as pessoas, é fundamental. E, nesse sentido, trabalhando gênero nas escolas, eu acho que é possível chamar a atenção das crianças para a importância de lidar de uma maneira igualitária com todas as diferenças e, sobretudo, se for possível, trabalhar com gênero e intersexualidade. E interseccionalidade, isto aqui é fundamental para preparar as crianças para o exercício democrático. Então, eu acho que sim, que é muito importante. É claro que eu estou pensando em gênero em termos do que a história do pensamento feminista tem me ensinado que o conceito de gênero quer dizer, que não é exatamente o mesmo que é acionado em termos de noções quando se fala de ideologia de gênero. Eu estou pensando em gênero como relações igualitárias entre as diferentes pessoas e estou pensando em gênero como respeito aos direitos humanos e estou pensando em gênero como uma ferramenta política para alcançar os direitos que conduzam à igualdade que ainda não foram alcançados. E isso é algo muito diferente. Eu não sei o que vai acontecer no futuro, tem muitas discussões em andamento. Eu espero que seja garantido para nós, na sala de aula, a possibilidade de ensinar democraticamente as crianças e os jovens e de sensibilizá-los para os direitos de todas as pessoas. Que é individual, muita chiqueza, cada uma tem um microfone, né? A Irene, a Melinha, pediu para você falar um pouquinho mais sobre a teoria do nó, que você citou no finalzinho dessa tríade. Se você puder explicar um pouquinho mais. Olha, vou tentar. Cadê Irene? Oi, Irene. Ah, do Equador, né? A nossa companheira do Equador. Olha, e ela fala português, viu, gente? Isso é bom, hein? É o seguinte, a teoria do nó, quem inventou, quem falava dela, é Eliette Safiotti. E eu apenas repeti. Ela falava que essas categorias, né, que ela acho que dava o nome de categorias, né? Classe, raça e gênero, elas estariam tão imbricadas uma na outra que era impossível você falar de uma sem mexer na outra, porque são pessoas. Ela até fazia, sempre ela fazia uma performance quando ela falava disso. Ela falava, aqui eu sou mulher, aqui eu sou branca, ali eu sou pobre, rica. Não, eu sou tudo isso. Eu sou uma pessoa que sou de uma classe social, que sou de uma cor, né, de uma raça, enfim, e do gênero, enfim. Né? Então, seria assim, que essas categorias elas estão imbricadas. Não tem como você mexer com uma
sem mexer com a outra. Então, inclusive, a Eliette fazia questão de dizer que não tinha hierarquia entre essas categorias. Não tem como. Tudo é opressão. Tudo leva à opressão. Como é que você vai falar que uma opressão é pior do que a outra? Não tem como. Mas, então, você tinha que conhecer todas essas características para poder pensar em, no caso, a gente sempre discute, né, nós do movimento, políticas públicas para uma intervenção mais contundente, né, mais eficaz. Então, não sei se deu para entender, Irene. Deu? Que é eu acho meio parecido com interseccionalidade. É que interseccionalidade tem lá uma origem lá nos Estados Unidos. E a teoria do não é a que é a nossa mestra, Eliette Safiotti. Então, a gente está encaminhando para o final. Eu queria pedir para... vou fazer uma pergunta assim, muito vindo da minha realidade, como uma nova feminista, uma feminista mulher da periferia, que há pouco tempo se descobriu nesse lugar, e a Melinha comentou sobre as questões de gerações, intergeracional do feminismo, e eu queria que vocês fizessem uma última fala, dando as considerações finais de vocês, mas que vocês pudessem dizer alguma coisa para nós, feministas jovens, periféricas, negras, que estamos nos entendendo nesse lugar há pouco tempo. O que vocês podem dizer para a gente? Deixar de recomendação, ou então alguma mensagem que fortaleça a nossa luta, esse caminho que a gente ainda tem pela frente, que vocês pudessem olhar para nós, feministas mais jovens, e dizer alguma coisa também nesse encerramento. Pode ser? Eu lembrei agora o que a Melinha falou mais cedo, né? Sobre essa questão da diferença geracional. E é algo que eu tenho visto aparecer em diferentes espaços, em diferentes âmbitos. Inclusive, às vezes, é utilizado como uma categoria de acusação. Seja das jovens para as velhas, ou seja das velhas, que elas são jovens. Eu, pessoalmente, sinto maior orgulho disso que tem sido chamado jovens feminismos. Eu acho que elas têm sido as protagonistas dos movimentos mais interessantes dos últimos anos e dos últimos meses. Eu não tenho um conselho específico para dar, a não ser não tenham medo e continuem trabalhando, continuem se reunindo e continuem lutando. E reitero meu imenso orgulho e prazer de ver essas jovens gerações agitando tudo isso. Olha, quando nós começamos lá nos anos 70 a falar de feminismo, que a gente tinha até vergonha de falar, né? Não podia falar em qualquer lugar. E nós descobrimos que tinha tido movimentos feministas antes de nós e tinha tido uma interrupção, né? Ficou assim um vácuo, assim, um vazio, né? Ali, naqueles anos, até os anos 30, sei lá, 40 já reduziu muito o feminismo aqui no Brasil, já não tinha. Tanto é que a Constituinte de 46, a Constituição, não tem nenhuma mulher, né, participando. Então, e depois a gente retomando, e a gente falava, mas é assim? Então, quer dizer que a gente vem, faz as coisas, depois todo mundo fica em casa, ninguém mais luta, aí depois vai demorar quantas décadas para voltar, não sei o quê. E nós éramos jovens, né? Porque às vezes as pessoas me veem de cabelo branco, mas já fui jovem, já explico para vocês. Então, a gente participava daquela juventude toda, né, feminista, e a gente falava, não, nós íamos para ficar, nós não vamos arredar pé, não adianta eles virem com a repressão que for. O feminismo vai ser contínuo, vai ter
continuidade, não vai ser interrompida aqui nesse nosso país. Nós não vamos deixar. E eu tenho certeza disso. E olha que nós estamos, se a gente for contar assim, oficialmente, nós temos 43 anos de feminismo público. E a certeza de que vai continuar essa juventude, que dá esperança para a gente. Então, vocês são fundamentais. Por isso que o jovem me chamou para tal coisa, eu vou correndo, porque eu acho que é fundamental, eu gosto, alimenta, a gente traz esperança, perspectiva, assim, sabe, de amplitude. Então, eu tenho certeza que os feminismos não vão parar por aqui, porque vocês estão aqui. Entendeu? Vocês são uma continuidade. Essa é a certeza que eu tenho e que eu vejo com muita alegria vocês participando. Então, as feministas periféricas... Você é da Fala da Guerreira? Não, da Fala Guerreira. Não, é porque eu acho aquilo lindo que aquelas meninas fazem, as feministas periféricas. Tá bom, gente, olha, e obrigada. Adorei, gente. Nossa, eu gosto de conversar. Muito obrigada. Eu quero também agradecer e me despedir de todos vocês. Bom, então eu vou agradecer em nome do SESC a todas as participantes, a Adriana, a Regiane e a Melinha, e em nome de mim também, enquanto ouvinte, que fui agraciada com essas falas. Não é a primeira vez que eu ouço a Melinha, deve ser a 25ª ou a 30ª, alguma coisa assim, onde ela está, eu estou, fico lá escondida com medo, não é mesmo? Mas eu queria deixar um último recado não institucional para todos que permaneceram, para quem está aqui desde manhã. Eu sei que o tempo já mudou umas 3 vezes, vocês já devem estar cansados, bunda quadrada, aquela coisa toda, mas eu também sou professora, e, assim, geralmente eu digo que eu sou educadora lá em Diadema, porque parece mais chique, né? Mas eu sou professora, não sou professora universitária, inclusive eu não tenho nenhum mestrado, e estava até agora, meu Deus, o que eu estou fazendo ali? Não tenho nenhum mestrado, mas ok. Me colocaram aqui, então eu acho que eu tenho alguma legitimidade para pedir para vocês, enquanto um favor de uma pessoa extremamente jovem, uma pessoa que é mãe, uma pessoa que está extremamente preocupada com os rumos que a gente vai ter pelo nosso futuro, e esse favor seria: repliquem. Repliquem de fato. Eu peço para que encontros como esses não fiquem mais fechados entre nós. Eu conheço, eu vejo sendo praticado dia após dia vários e vários movimentos, várias, como eu posso dizer, esforços de luta. E eu acho que um esforço de luta que todos presentes aqui podem fazer no dia a dia é replicarem. Recontem as histórias que vocês ouviram, recontem as teorias, convidem outra pessoa para vir com vocês aqui. Vamos tentar furar essa bolha que a gente, infelizmente, ainda persiste. Era o que eu queria pedir para todas aqui, ok?